Paz e bem para você. O evangelho deste domingo, que é o 15º comum, é de Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso e onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais. Será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecias de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. E garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Belas histórias essas que Cristo conta, e elas nos ensinam muito. Que é importante sim que nós rezemos, mas é importante que usamos os ensinamentos de Deus e os colocamos em prática. A prática são os frutos daquilo que nós colocamos na nossa vida dia a dia. As pessoas veem os nossos atos, são os nossos frutos. Veem as nossas obras, que são os nossos frutos. Veem as nossas boas ações, que são os frutos por praticarmos a palavra de Deus. Que Ele nos ajude a pô-la em prática. Deus o abençoe.